Olá, se eu for prefeito, eu vou dobrar o salário dos professores. Não, 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 pera. Se eu for prefeito, eu vou dobrar o salário dos policiais militares. Não, pera. Antes de chegar no tema principal do vídeo, o prefeito, ele pode fazer essas promessas, ele tem esse poder para poder tomar essas ações quando ele for prefeito. Então, assim, vamos relembrar o que um prefeito, o que o profectus, que vem do latim, né? Prefeito vem do latim profectus, que é o cargo acima de todos. O que esse cargo ele faz até para que você possa se blindar de candidatos com estas propostas esdrúxulas, né? Então, o prefeito, ele é uma função executiva do município que cuida da administração da cidade. Então, por exemplo, a urbanização, desde corte de árvores, corte de gramas, asfalto na cidade, o bom asfalto, a manutenção do asfalto na cidade, obras e a gestão dos órgãos públicos correspondentes do município. Por exemplo, um hospital municipal, uma escola, e o principal, que nem todo mundo sabe, é que a principal fase escolar, que é o ensino infantil, o ensino fundamental, ele é de responsabilidade, o ensino infantil, na verdade, que ele é de responsabilidade do prefeito, é responsabilidade do município, né? Então, ele é como se fosse um zelador da cidade, né? Então, esse é o primeiro ponto que vale evidenciar aqui, né? Então, quando um candidato, né, através de qualquer canal, chegar, por exemplo, para você e dizer, não, se a gente for eleito, a gente vai dobrar o efetivo de policiais municipais para ficar na frente das escolas. Mentira, mentira. O prefeito não faz nada sozinho. Por quê? Porque ele é do executivo, ele não é do legislativo. Então, por exemplo, quem é do legislativo? Os vereadores. Os vereadores são funcionários públicos do tipo eleito que têm o poder de se juntar e falar o seguinte: olha, o vereador X propôs que para o ano que vem o aumento do salário dos professores tem que ser de 3 mil para 6 mil reais. E aí isso vai ser pautado, isso vai ser votado, e aí o prefeito, ele, a partir do momento que isso é votado, o prefeito ele tem o poder de vetar ou sancionar. Ou seja, ele pode falar, não, eu veto essa lei não vai entrar em vigor, ou eu sanciono. Só falar, então, bom, então ele tem um grande poder. Tem, só que, por exemplo, se existe uma proposta nesse nível e ele fala, não quero aumento para os professores, vou vetar esse projeto. A Câmara pode ir lá e pode derrubar esse veto e falar assim, não, vai entrar em vigor sim. E aí esse veto ele é votado, o projeto volta para a Câmara e esse projeto é votado. Então, não, o prefeito, nesse exemplo que eu dei, seja ele o aumento de salário ou aumento de efetivo policial, tudo que demanda um projeto de lei, o prefeito ele não tem o poder de fazer. Ele precisa da Câmara dos Vereadores para poder. Ele pode sim elaborar um projeto de lei, só que mesmo assim ele vai ter que pegar esse projeto, vai ter que conversar com os vereadores, vai ter que alinhar com o presidente da Câmara de Vereadores para isso ser pautado de acordo com as regras e o regimento da casa, né, da Câmara, para que isso seja votado, pautado, votado e eventualmente aprovado ou rejeitado, né? Então, assim, muito cuidado com as propostas esdrúxulas, né? Porque a gente está em ano eleitoral e agora o que mais vai aparecer são esses candidatos, né? Que vão prometer mundos e fundos é, com propostas sem pé nem cabeça, né? Bom, então este é o prefeito, né? Esse é um pouco do que os prefeitos podem ou não fazer, né?
E aí, né, obviamente, né, uma disputa eleitoral que está movimentando as páginas de jornais é da maior cidade do país, né, é São Paulo, né? Então, assim, para quem não está acompanhando, né, nós tínhamos aí digamos, quatro candidatos principais, né, até 4 meses atrás, aproximadamente. Então a gente tinha o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, o Guilherme Boulos, que é um deputado federal que está se candidatando à prefeitura de São Paulo, a Tabata Amaral e o Datena, que eram os que estavam melhor nas pesquisas, até entrar o coach Marçal, Pablo Marçal, né? O coach que foi condenado por furto qualificado em 2010, né? Condenado, né? Ele foi condenado efetivamente, né? Por furto qualificado, por algumas fraudes com e-mail, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas qualquer um é livre para poder pesquisar e entender de onde vem essa condenação, né? E ele entra na disputa eleitoral já batendo 10%, né? E essa semana fomos surpreendidos por ele ter passado o Ricardo Nunes, o atual prefeito, nas pesquisas. Então, essa última pesquisa do Datafolha que saiu essa semana do dia. Hoje é dia 24 de agosto de 2024, né? Então, o Ricardo Nunes aparece em terceiro, cai para terceiro lugar. Então, o Guilherme Boulos vem encabeçando. Na sequência, vem o Pablo Marçal e em terceiro colocado vem o Ricardo Nunes, né? Bom, então assim, né? O que que explica, né? Esse efeito Pablo Marçal, esse fenômeno, né? Que está acontecendo, né? Bom, o primeiro ponto, né? Que para quem acompanha um pouco das eleições da cidade de São Paulo, vai conseguir notar que ele adotou um tom extremamente radical, né? Então ele está extremamente agressivo, ele está assim, baixando o nível lá no pior do que a política pode ver, assim como alguns outros candidatos também, não todos, mas alguns outros, né? Né, a gente sabe que parte da população aprecia essa tosquice, né? Aprecia, se enxerga com esse lado tosco de alguns candidatos, né? E ele adotou esse lado e está ganhando muita relevância vis-à-vis a última pesquisa do Instituto Datafolha, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto foi uma identificação com o bolsonarismo, né? Então, o Bolsonaro hoje, oficialmente, ele está apoiando o Ricardo Nunes, que é um cara bastante sensal. Se você soltar ele na Paulista, talvez ninguém reconheça ele, né? E o Marçal, ele tá nesse tom, absorvendo esse eleitorado, porque a pesquisa também, ela pegou os seguintes pontos. Ela fazia a pergunta para a pessoa: você vota em quem para presidente? Ah, eu voto no Bolsonaro. Tá. E para prefeito, você vota em quem? Ah, eu voto no Marçal. Então, o Marçal, ele disparou no público bolsonarista, ele disparou no público dos apoiadores do Tarcísio e ele disparou quando o público também é evangélico. Então, são todos espectros que são vinculados ou têm uma maioria bolsonarista, né? Então, ele está ganhando bastante relevância, apesar de os filhos do Bolsonaro já estarem um pouco incomodados em disputa nos meios digitais contra ele. O candidato Pablo Marçal, ele ainda não adotou um tom muito agressivo contra o Bolsonaro. Essa semana teve alguns arranca-rabos ali via X, né? Mas ele ainda está muito preocupado em captar cada vez mais esse público e, até então, está surtindo muito efeito. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto seria o investimento dele, seja investimento de tempo, energia, dinheiro, nos meios digitais. Então, o Pablo Marçal, ele é muito forte nas redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram. Então, ele é muito forte. Então, ele está investindo cada vez mais nisso, até porque ele tem uma máquina
a orgânica e potencialmente não orgânica, de produção de cortes. Então, assim, ele consegue dar muita vazão na comunicação dele nessas plataformas através de cortes. Então, ele tá lá no debate, ele bota uma frase de efeito, alguém já corta, já posta, e aí tem milhões e milhões de views. Os números são astrondosos. Então, ele está muito forte nisso. Sempre foi, e agora está aproveitando essa ferramenta para poder dar, é, dar um gás aí na candidatura dele, né? E a participação de debates, né? A participação nos debates. Então, teve um debate da Folha e da FAP agora, na semana passada, onde teve uma combinação dos três principais candidatos, pode ser, não os três principais não, que estava o Datena no meio desse conluio, para eles boicotarem. Então, o Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Datena não participaram do debate por causa do Pablo Marçal, pela agressividade que ele vem usando, pelo tom que ele vem usando nos debates, né, pela agressividade, pelo nível baixo, né, pela tosquice, né. Então, a participação dos debates também é um vetor que alguns especialistas, jornalistas enxergam que podem ter contribuído para ele, podem ter e estão contribuindo, porque está participando de todos, para essa ascensão dele, subindo para segundo colocado nas pesquisas, né? Bem, e assim, qual que é a minha opinião em relação a tudo isso, né? A minha opinião, primeiro, o paulistano tá ferrado, né? O paulistano, ele tá ferrado. Então, ele tem o Ricardo Nunes, que é um cara que, de novo, né, é um cara que tá sendo apoiado pelo Bolsonaro, né, que é um tosco também. Se soltar o Ricardo Nunes de novo na Paulista, talvez a galera não reconheça ele. Né? Você tem o Guilherme Boulos, né, que é um cara que veio do MTST, um cara extremista que hoje paga ali de moderado e tal, mas é um cara que vem de uma ideologia muito perigosa, vem do partido PSOL, que é um partido assim, bem esquisito, com ideologias assim bem estranhas, que não tem plano de governo, apesar de ele estar notoriamente assim bem preparado nas sabatinas, que depois eu falo disso, né? Que sabatina hoje também não quer dizer nada, né? Mas ele está minimamente bem preparado ali, só que não tem plano de governo, não tem propostas assim relevantes, né? E é um extremista, né? Como eu já disse aqui. Você tem a Tabata Amaral, que é uma escrava do partido, da ideologia, que não tem uma autonomia para tomar decisões ou para fazer um plano de governo, enfim, em prol do município. Né? Eu acredito assim, não acho ela tão ruim, mas a escravidão ideológica e partidária dela, eu acho que já quebra qualquer proposta que ela venha trazer. E você tem o Pablo Marçal, que é um tosco, né? Um cara que já foi condenado. E o pior, assim, obviamente, eu não sei se ele já tinha previsto isso, mas agora tá vindo cada vez mais escândalos relacionando o nome dele. Por exemplo, o presidente do partido dele ter potenciais vínculos com integrantes do PCC, né? Com crime organizado. É, a, ligações dele na época da condenação em relação a essas fraudes que ele veio a cometer vinculados a essa condenação. Então, assim, tá vindo assim tudo que é tipo de podre dele. E aí, obviamente, como acredito eu que a mídia, né, a mídia de uma forma geral, né, se dentro da mídia tem o cara que tem um, um viés ideológico mais para a direita, você tem mais para a esquerda, mas eu acho que de uma forma geral ele é um cara que não tem o carisma da mídia. A mídia, ela é o quarto poder, né? Então ela tem o poder de derrubar, né? Então, assim, não acho, então acho que a mídia vai investir em cima desses escândalos, né? Até porque também é engajamento, né? Traz, o cara, ele tem um engajamento muito forte nas redes sociais e a mídia também vai aproveitar isso, os veículos também vão aproveitar isso, né? E é um cara completamente despreparado, tosco, né? Então, o paulistano da Atena nem se fale porque não é relevante na pesquisa, né? E aí eu acho que podem acontecer duas coisas mais relevantes, assim, na minha percepção. Que vai um pouco contra as últimas pesquisas, né?
Eu acho que o Ricardo Nunes ele pode ainda ter uma vantagem, porque como o Brasil ele tem ainda o voto de cabresto, você ainda se compra votos direto e indiretamente, o Ricardo Nunes com a máquina na mão tem muito poder de conseguir dar uma alavancada nesses próximos meses, né? Então, eu acredito ainda na força do Ricardo Nunes, né, eleitoralmente falando, e eu também acredito que há chances de a candidatura do Pablo Marçal ser impugnada em algum momento, porque assim, ele está causando muito, tá aparecendo muito escândalo dele, e eu acho que vão encontrar uma forma de impugnar a candidatura dele em algum momento. Então, eu acho que são esses dois últimos principais pontos. Lamento muito pelo povo paulistano, querido povo paulistano, guerreiro, né? E eu acho que isso é o reflexo da nossa educação, né? Eu acho que o baixo nível educacional no Brasil, nas eleições, ele reflete nessa situação onde o povo sempre tem que escolher pelo menos pior. E o que acaba valendo e o que acaba pautando a política brasileira é a política do espetáculo. Fim.